Estados Unidos ataca embarcação venezuelana, elimina 11 pessoas e fala de só o início em relação à postura mais agressiva contra o governo Nicolás Maduro, com Pete Hegseth, secretário de Defesa, garantindo inclusive uma possibilidade de troca de governos. Vale lembrar que a Venezuela fala em manipulação de imagem e inteligência artificial para enganar Donald Trump. Será que faz sentido? Enquanto isso, a China faz um enorme desfile militar em meio às comemorações dos 80 anos da vitória sobre os japoneses na Segunda Guerra Mundial e fora ali, sobre a possibilidade da formação de uma nova ordem multipolar, colocando ali um imenso soft power com capacidade econômica e cultural e principalmente demonstrando o seu hard power, com mísseis balísticos intercontinentais e a arma laser mais poderosa do planeta. Pelo menos, claro, segundo o Xi Jinping. Será que a China vai liderar essa nova ordem multipolar? Falar um pouquinho também sobre Putin, que garante que está mais do que pronto para fazer uma reunião com Zelensky, mas coloca algumas condições, como por exemplo que o Zelensky vá a Moscou para tratar das negociações. Enquanto isso, Putin, Xi e Kim, que são três lideranças importantes, discutem ali, com uma conversa mais informal, a possibilidade sobre a imortalidade, entender exatamente o que está acontecendo, enquanto nós temos também o Trump anunciando que os três líderes foram conspirar contra os Estados Unidos. Será que faz sentido? Para finalizar, pessoal, temos também o Zelensky em Paris participando da reunião da coalizão dos dispostos, enquanto Trump se reúne com o presidente da Polônia. Será que o Ocidente vai se unir em torno de uma agressão ou talvez algum tipo de retaliação contra a Rússia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve, até quando eu gravei ontem para vocês, mas foi bem em cima da data de postagem, né? Quando eu ia postar que saiu, eu dei só um pequeno remendinho. Os Estados Unidos, eles atacaram uma embarcação venezuelana. Uma embarcação bem pequenininha, convenhamos, que tinha ali cerca de 11 pessoas, segundo os Estados Unidos, e que estavam transportando entorpecentes em direção ao país. Vale lembrar que, como eu sempre trago para vocês, a embarcação, segundo os Estados Unidos, pertencia ao Tren Aragua, né, que é um dos cartéis ali de drogas da América Latina, e estava transportando em direção aos Estados Unidos. Claro que devem ter, né, algum tipo de tráfico, enfim, em relação da Venezuela em direção aos Estados Unidos, mas as principais pesquisas internacionais sobre o tema não falam exatamente isso. Quando a gente pega os principais inimigos em relação a entorpecentes, opioides, é principalmente o México com a questão do fentanil, a Venezuela não faz parte, e também a questão do pozinho branco, quem entra pela narina sabe o que eu estou falando, que existem vários outros países que são muito mais relevantes, muito mais importantes, como o Peru, como Colômbia, como a própria Bolívia, como o próprio Equador, e geralmente a rota não é feita pelo Atlântico, é feita pelo Pacífico. Vale lembrar que os Estados Unidos locaram 7 navios de guerra, submarinos de propulsão nuclear e também aviões espiões. Para ficar detendo pequenas embarcações de 11 tripulantes transportando uma quantidade ínfima de entorpecentes? Cara, convenhamos que a Marinha Americana já fazia isso antes de locar 7 equipamentos de guerra, mesmo em coordenação com outros países latino-americanos. O próprio Marco Rubio, por exemplo, que é o secretário de Estado, ele está fazendo uma viagem agora em direção, primeiramente ao México, depois ao Equador, para tentar negociar com as lideranças locais, a Cláudia Sheinbaum e depois o Daniel Noboa, algum tipo de combate nesse sentido. E acho que faz sentido, são dois países que participam muito, né, dessa comercialização de entorpecentes pela América Latina. Será mesmo, galera, que os objetivos americanos são atacar essas pequenas embarcações? As palavras do Trump são que há muito tempo ele via que muitas drogas estavam entrando no país e que elas vêm da Venezuela em grandes quantidades.
E aí, como eu trouxe para vocês, né, parece um pouco estranho que esse monte de embarcação militar americana poderosa tenha sido deslocado para deter embarcações pequenininhas de comercialização, que a Venezuela nem é o principal alvo, a principal região de origem, né, desses entorpecentes. Vendo pelas declarações do Pete Hegseth, do próprio Christopher Landau, por exemplo, que é o vice-secretário de Estado, a gente consegue tirar algumas conclusões. Por exemplo, o Christopher Landau falou em agosto: faremos ações que enviarão mensagens, mas em última análise, o povo venezuelano que deve se levantar. Não podemos sair pelo mundo mudando governos apenas por capricho. Ou seja, os Estados Unidos colocaram que eles farão ações que mandarão mensagens para o Nicolás Maduro, mas que os Estados Unidos em si não pode trocar governos apenas por capricho. Só uma pequena observação, não que eles nunca tenham feito isso no passado, hein, galera, tá? Mas foram palavras, claro, do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. O que a gente percebe? Que esse monte de embarcação não combina com, pelo menos os analistas militares falando, com a possível invasão no território venezuelano, mas são embarcações que também não mostram apenas o interesse em conter navios que estejam participando do comércio desses entorpecentes. Muito possivelmente algum tipo de ação ou vai ser feita contra o Nicolás Maduro, ou contra líderes dos cartéis. Lembrando que o Nicolás Maduro não é reconhecido como um chefe de Estado pelos Estados Unidos, porque ele é colocado como líder do cartel Los Soles. E os americanos não reconhecem as eleições do ano passado, que colocaram, aliás, do ano retrasado, né, que colocaram o Nicolás Maduro enquanto presidente do país. Então, eventualmente, atacar o Nicolás Maduro ou no território venezuelano não seria um grande problema, já que o Nicolás Maduro, segundo a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, é um fugitivo, é um foragido de guerra. Pois bem, galera, dentro desse contexto, o que os americanos estão fazendo então? Ou algum tipo de ação militar, mas muito possivelmente com drones, com mísseis, ou algum tipo de pressão política. Vejam pelas palavras do vice-secretário de Estado. Nós não podemos sair mudando governos por aí, mas a gente pode mandar sinais para que o povo venezuelano faça algum tipo de mobilização. Até por isso, a Maria Corina Machado, que é a liderança da oposição, ela confirmou que ela está em contato com o presidente dos Estados Unidos, com outras lideranças americanas, planejando já uma sucessão de governo. O Nicolás Maduro falou que ele sabe que ele pode ser destituído por algum tipo de ação conjunta da oposição venezuelana e do governo americano. Penso eu que essa pressão pode ser muito mais uma tentativa de mobilização interna da população venezuelana. Se de fato, galera, se você pegar, por exemplo, as atas eleitorais contabilizadas pela oposição, quase 70% votou no Edmundo Gonzalez, ou seja, mais da metade da população não gosta do governo Nicolás Maduro. E talvez isso poderia gerar algum tipo de mobilização interna. Vale lembrar, pessoal, que o Pete Hegseth falou que não vai parar. A gente teve, por exemplo, a Venezuela colocando, né, lideranças venezuelanas. Isso é mentira. Isso foi vídeo feito com inteligência artificial. Na verdade, o que existe é o Marco Rubio, que continua mentindo, tanto para a sociedade americana quanto para o presidente Trump. A Venezuela está crente que a grande responsabilidade por esse deslocamento de equipamentos militares é o Marco Rubio, porque o Marco Rubio, que tem uma ligação muito forte com os latinos, que é a destituição de todos os governos de esquerda da América Latina. O Pete Hegseth garantiu que não é inteligência artificial, já que ele estava assistindo ao vivo o ataque e que os americanos sabiam exatamente o que estavam fazendo e o que aquilo representava, que o Trump está disposto a ir à ofensiva e enviou uma mensagem clara aos cartéis. O único que deveria estar preocupado é Nicolás Maduro, que é o chefão do tráfico que afeta tanto o povo dos Estados Unidos. Quando foi perguntado sobre uma mudança de regime, se os americanos realmente apoiam isso, ele falou assim, olha, mudança de regime é única e exclusivamente decisão do presidente dos Estados Unidos. Mas o que ele pode falar é que os americanos estão preparados com todos os recursos que o exército pode oferecer. Ou seja, galera, aparentemente, pelo menos segundo a minha avaliação, talvez ou haja um ataque ou uma pressão tão grande contra o Nicolás Maduro para incentivar que a população venezuelana se mobilize em favor dessa saída, do governo Nicolás Maduro. Só antes da gente continuar, galera, tem um recado rapidinho para vocês. Eu fui escolhido como um dos 10 maiores professores e influenciadores da internet brasileira pelo Prêmio Best, que é o maior prêmio, né, da internet brasileira. Já fiquei entre os 3 primeiros colocados no ano retrasado e agora conto com o seu voto também. Pessoal, link na descrição, tá? Por favor, lá votar em mim se você gosta do meu trabalho, pra gente colocar a geopolítica lá no topo e vencer o Prêmio Best 2025. Posso contar com você? Link na descrição aí, pessoal. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo de novo, ó.
Além disso, cara, a gente teve também notícias importantes sobre o desfile militar da China. A China está comemorando seus 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, lembrando que cada país comemora em uma data diferente, a União Soviética, os países europeus e os Estados Unidos, e a China comemora quando eles conseguiram expulsar o exército japonês das suas terras, no dia 3 de setembro. Olha que desfile militar. Para quem curte, cara, recomendo bastante, porque mostrou disciplina, treinamento, uma série de equipamentos super impactantes. A gente fala de uma China, por exemplo, que o grande destaque assim foram os mísseis nucleares intercontinentais. A gente teve, por exemplo, a nova geração que foi apresentada com mísseis de 20 mil quilômetros de alcance, capacidade de múltiplas ogivas e que podem ser lançadas do ar, mar ou terra, ou seja, de todos os pontos. Além disso, eles mostraram também o que seria o laser mais poderoso do planeta. Não deram maiores detalhes, né? Mas eles mostraram ele brevemente. Aparentemente ele é bastante móvel, tem uma capacidade bastante importante, mas sem maiores detalhes. Eu vi isso como se fosse quase uma espécie de propaganda para aliados. Ok, hein? Estamos vendendo os mísseis, estamos vendendo equipamentos militares. Vocês estão afim? Pois isso vai ajudar muito a proteger vocês. A China vem investindo no seu hard power, na sua capacidade militar, capacidade de dissuasão militar. Lembrando que a China está envolvida em alguns problemas militares, principalmente contra os Estados Unidos, tanto na região do Mar da China Meridional, que a China nega soberania sobre todos aqueles pontos, em contrapartida ao que a Vietnã, ao que Brunei, ao que as Filipinas, por exemplo, pensam. Isso pode envolver disputas, até porque as Filipinas têm um acordo de defesa junto aos Estados Unidos. E assim que o Marcos Ferdinand Jr. apertar o botão, os Estados Unidos teriam, supostamente, a obrigatoriedade de defender navios filipinos, equipamentos militares filipinos. Então a China pode enfrentar os Estados Unidos pelo mar da China Meridional. E por que não, galera, a questão em Taiwan. A gente sabe que a questão em Taiwan também é um ponto sensível, já que Taiwan se reconhece como um território, na verdade não independente, se reconhece como a verdadeira China, desde a Revolução Chinesa de 1949, enquanto a China considera como um território rebelde. Só que Taiwan se aproxima bastante dos Estados Unidos e os americanos mantêm aquela política de ambiguidade estratégica. Ao mesmo tempo que reconhecem uma única China, mantém relações econômicas, militares e diplomáticas com Lai Ching-te, que é a liderança de Taiwan. Então, eventualmente, pode haver algum tipo de confronto em Taiwan. Além, claro, né, de uma escalada regional. A China tem importantes parceiros, como a Coreia do Norte, como a Rússia. A China, lembrando que faz uma diplomacia muito pragmática, alega que não se envolve em conflito de terceiros. Mas o mundo está mudando. A palavra disso foi o próprio Xi Jinping. O Xi Jinping colocou que hoje o mundo está entre a paz e a guerra, e que ele entende isso, que é o período ou da negociação ou de algum tipo de decisão militar. Por isso a China está se preparando. Vale lembrar que em capacidade de ogivas, hoje a China tem cerca de 600 ogivas nucleares, mas até 2035 a gente fala de um país com cerca de 1.500 ogivas. Para efeito de comparação, Estados Unidos e Rússia têm mais ou menos ali cada um 5.000 ogivas nucleares, com a Rússia tendo um pouquinho mais que os norte-americanos. Ou seja, a China, ela tomou as rédeas da diplomacia, da geopolítica internacional nessa semana, seja com a Organização para a Cooperação de Xangai, em que ela está pregando um mundo mais multipolar, onde os países do sul global teriam muito mais voz para conseguir fazer, né, as suas reivindicações, enfim, e tirar um pouco o poder, o monopólio dos países do G7, dos países desenvolvidos. Uma foto viralizou mostrando o G7, que são países, né, que estavam sendo vendidos ali como mais arrogantes, prepotentes, como os líderes mundiais, e a China guiando os países do sul global, ou os países que representam essa nova multipolaridade, incluindo os BRICS, incluindo, por exemplo, a foto conta, né, com o Pezeshkian do Irã, com o Putin, com o Kim Jong-un, com o Xi Jinping, com o Lukashenko, por exemplo, até o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, esteve também em meio às comemorações dos 80 anos da vitória dos chineses. A questão que eu coloco para vocês é que cuidado, né? Professor, a China está defendendo então a multipolaridade porque ela quer acabar com essa ditadura dos países desenvolvidos. Calma lá, né? Tanto China como Rússia falam em democratização da geopolítica internacional. Mas entendam muito bem, na foto que vocês estão vendo aí, ó, na tela, a gente fala de uma capacidade financeira muito diferente da China em relação aos seus pares. Se a gente pegar a capacidade chinesa, é cerca de 75% do PIB desses países, né? Tá só na China e os outros 25% nos outros países que fazem parte desse sul global. Claro, a Rússia é uma importante potência militar, existem parcerias geopolíticas,
Mas não entendo a China como exatamente a boazinha da história, porque não existe bonzinho na geopolítica internacional. Cada nação pensa nos seus próprios interesses. Muito possivelmente o que a China quer é liderar essa nova ordem multipolar, colocando, claro, a China como o grande centro econômico, em detrimento dos Estados Unidos ou dos países desenvolvidos. A China, hoje, ela não tem a mesma capacidade militar que os russos, principalmente na questão ogivas nucleares, em tecnologias, muitas vezes até supera os russos, mas em ogivas nucleares não, mas está investindo inclusive nesse sentido. Ou seja, estamos liderando uma nova ordem multipolar? Sim, mas muito possivelmente com a China querendo ser o grande centro desse sul global. E aí, pessoal, acha que o Brasil deve se encaixar em qual dos eixos? Eu sempre falo, né? Geopolítica pragmática. A gente tem que fazer a política do em cima do muro até o tempo que der, pelo menos do ponto de vista econômico. O Brasil se relaciona bem com o Ocidente e o Brasil sempre se relacionou bem com a China e com o Ocidente também. Ou seja, quando a gente conseguir benefício dos dois lados, tamo junto, galera, fazer o que é melhor para o Brasil. Poxa, a China está anunciando fazer uma ponte, por exemplo, a maior ponte ali no estado da Bahia, a maior ponte da América Latina, tamo junto. Ferrovia, por exemplo, conectando o porto de Xangai até o porto, por exemplo, de Ilhéus, na Bahia. Sensacional, entende? Pô, a China vai investir, a gente não quer fazer investimentos, não quer receber, por exemplo, acordos multimilionários aí, projetos de cooperação tecnológica. Para o Brasil é excelente, desde que não representa uma ruptura com os Estados Unidos, que, lembrando, são ainda os maiores investidores estrangeiros no Brasil, não o maior parceiro comercial, mas os investidores que mais colocam seus dólares no mercado brasileiro. Se relacionar bem com todos é a melhor saída para o Brasil. Claro, enquanto der, né? Além disso, cara, tivemos também notícias importantes sobre o Putin, que em uma entrevista coletiva, depois de ter feito uma reunião de mais de 2 horas com Kim Jong-un, ter agradecido ele pelos soldados que foram enviados para lutar ali, né, contra a Ucrânia em meio à guerra Rússia-Ucrânia, o Kim Jong-un falou que está disposto a uma parceria sem precedentes, eles anunciaram até uma parceria militar ano passado, que pretende uma cooperação sem limites. Então, se a Rússia se envolver no conflito, a Coreia do Norte deve mandar os seus militares. Mesma coisa a Coreia do Norte, mandar militares, a Rússia mandar militares em caso de conflito da Coreia do Norte. Mas o Putin foi perguntado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. E ele foi bem explícito. Estou disposto a fazer uma reunião com Zelensky. Mas, sempre tem um mas, né? Essa reunião deve ser em Moscou, território russo, e a gente precisa fazer alguns tipos de acordos prévios para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa e seja um acordo que, segundo ali, né, as suas próprias palavras, seja um acordo que tenha resultados tangíveis, um acordo que faça sentido. Ele até perguntou, será que faz sentido esse acordo? E aí, galera, de fato, a gente é obrigado a concordar, né? Imagina, vamos fazer uma reunião, Putin e Zelensky, quando? Amanhã. Galera, os dois têm propostas extremamente diferentes. Então, geralmente é feito um acordo ou reuniões prévias entre diplomatas, alguns pontos eles são pré-acordados, e a cúpula dos 2 líderes é mais para parar alguns pontos ali que possam, algumas rebarbas que possam ter sobrado. Mas assim, falar, nossa, o Zelensky e o Putin vão fazer um brainstorm ali sentado na mesa, como que eles podem resolver? Não faz sentido, claro, né? Outro ponto importante, ele falou que deve ser reunião em Moscou. Toda vez em geopolítica que acontece alguma reunião para a deliberação de um conflito, a guerra, tal, o local onde está sendo realizado conta demais. A Rússia fez a invasão, ou como eles chamam, a ocupação estratégica, né, ou a operação militar estratégica, contra a Ucrânia. O Zelensky ir até Moscou para fazer algum tipo de negociação, para eventualmente, muito possivelmente, ceder territórios para a Rússia, cara, eu não acho que o Zelensky vai aceitar. Então Putin colocando, tem que ser Moscou, temos que fazer reuniões prévias, mas será que vai dar certo? Na minha concepção, mostra muito mais uma vontade de uma possível reunião e quase que meio que desdenhando dessa possibilidade do que qualquer outra questão. E mais uma vez ressalto para vocês, hein? Anteontem venceu o prazo de 2 semanas. Teoricamente, em 2 semanas, o Putin deveria venceu, né, o prazo que o Trump deu para o Putin, para ele falar se ele queria ou não fazer algum tipo de acordo de paz. Vamos ver se vai ter alguma consequência aí para o governo russo. Além disso, galera, tivemos também uma conversa que vazou dos microfones entre Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un. Os 3 falavam sobre a possibilidade da imortalidade. E eu confesso, cara, que esse tema me prende bastante também, tá? O Xi Jinping, ele estava ali dissertando sobre previsões, que nesse século as pessoas, por exemplo, viverão 150 anos. Ele falou que antigamente as pessoas viviam só até 70, mas agora 70 anos é praticamente uma criança. E aí o Putin também falou, é verdade, poxa, existe hoje transplante de órgãos, algumas pessoas que já pensam até eventualmente numa imortalidade.
E aí, e lembrando que isso foi um vazamento, uma conversa informal ali entre eles. E aí começaram, né? Ah, o Putin tem 72 anos, o Xi Jinping também, o Kim Jong-un tem 41, mas já tá ali com a sucessão com a sua irmã, que foi viajar junto com ele. Os caras têm um plano ali pra imortalidade. Eu não acho que seja isso, tá? Acho que seja muito mais um papo informal entre eles mesmo, até ressaltando uma tendência que acontece principalmente na Rússia e na China, que são países que têm dados populacionais mais expostos do que a própria Coreia do Norte, de uma proposta de envelhecimento populacional. Isso de fato, né, está acontecendo. E são países que estão tendo que lidar com esses problemas, com incentivos à natalidade, a Rússia com uma postura um pouco mais agressiva em relação a pautas ocidentais, alegando que pautas progressistas estão culminando com a queda da natalidade. Então a Rússia, ela vem tentando enfrentar isso. Pois bem, galera, acho que fica muito mais na informalidade. Ou será que eles têm planos? De será fazer, se você transmitir, por exemplo, os dados do seu cérebro para uma máquina e a máquina não falhar. Só que aí será que vai ser uma máquina que vai ter as suas informações ou será que é você mesmo que vai estar na máquina? Questões filosóficas que deixo aí para vocês no comentário, hein, pessoal? Polêmico, polêmico. Além disso, a gente teve também o Trump aparentemente ficando um pouco decepcionado com essa reunião. Mas vai lembrar que ele foi convidado. É que não participou, né, para essa cúpula dos 80 anos, já acusam ele de ser muito pró-China, pró-Rússia. Acho que ele não ia participar dessa cúpula mesmo. O Trump, ele publicou ali um Truth Social, colocando que muitos americanos morreram na busca da China pela vitória e glória, que ele espera que seja lembrado e homenageado esses americanos pela sua coragem e pelo seu sacrifício. Aliás, pediu para que, por favor, transmita meus cumprimentos ao Putin e ao Kim Jong-un enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos. E aí o Ushakov, que é um dos porta-vozes da Rússia, falou, pô, mas não tem sentido, acho que o Trump foi até irônico falando isso. A gente nem falou dos Estados Unidos, nem estamos conspirando. Cara, para, né? Ninguém é inocente. Não que, de fato, o tema principal tenha sido Estados Unidos. Mas, com certeza, um dos temas principais foi a guerra Rússia-Ucrânia, foi a questão da multipolaridade, a questão do reforço do sul global, talvez a utilização de moedas alternativas, sistema alternativo de pagamentos. Isso não é exatamente uma conspiração contra os Estados Unidos, mas é uma conspiração a favor do sul global, coisa que os Estados Unidos não curtem. Então, de fato, teve um tema, né, os debates ali entre eles, contra essa pressão dos americanos. A própria mídia americana está vendendo isso, que o desfile militar que o Xi Jinping fez não foi exatamente para a sociedade chinesa, mas sim para mostrar o quanto que a China avançou nos últimos anos. Será que faz sentido, galera, para você? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, tivemos também, enquanto a China, a Rússia e a Coreia do Norte se mobilizam de um lado do planeta, em Paris está sendo feita a chamada Coalizão dos Dispostos. A Coalizão dos Dispostos são países europeus que estão tentando planejar como que eles podem garantir a segurança da Ucrânia depois de um cessar-fogo. O próprio Macron falou sobre isso, alegando, né, que ele está pronto, não só ele, mas os outros países dessa coalizão, para garantir a segurança assim que o cessar-fogo for atingido. Só que o Zelensky, sempre com os seus comentários ácidos, colocou que a coligação parece interessante, mas que por enquanto ela é só teórica, dando a entender que ele quer um pouco mais de agilidade dos países europeus para garantir essa segurança, porque o próprio Putin falou, estou disposto a fazer reunião, mas se ela não rolar, a gente vai continuar com a nossa ofensiva. Ou seja, acho que o Zelensky quer um pouco mais de garantias. Vale lembrar que o presidente da Polônia também está nos Estados Unidos, foi recebido na Casa Branca pelo Trump, mostrando como que a Polônia pensa uma possibilidade de paz e quais seriam as garantias de segurança. O Trump garantiu que não tirará suas tropas americanas de solo polonês. Agora, se isso significa combater os russos ou não, claro, pessoal, já são outros 500. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.